Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Cumprimentamos os nossos ouvintes e convidamos-los para compartilhar a bênção espiritual desta meia hora de recolhimento. O nosso quarteto entoará Vinde Fiéis. Vinde fiéis, fadigas ou labor, enfrentai sem temor, forças tereis, marchando avante assim, forças até o fim. Sua graça certo bastará, dissipará cuidado vão, e assim fazendo o coração, bem está, bem está. Choro porque sober negro, não assim tudo bem. Oh, não penseis fruir de Deus favor, sem que luteis também. Os lombos, pois, fiéis cingi, pois Deus jamais nos deixará. Em breve se dirá aqui, bem está, bem está. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome pela nossa maneira de viver. Apressa a vinda do teu reino. Dá que façamos a tua vontade na terra com amor e perfeição com que a fazem os anjos no céu. A cada um de nós reparte hoje o necessário pão cotidiano, material e espiritual. Perdoa os nossos pecados do modo como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação, mas guarda-nos do mal. Porque a ti pertence o reino e todo o poder e glória para sempre. Gozo é Jesus dos corações, fonte de vida em nossa luz. Vamos fugindo às ilusões, beber de ti a fonte, a luz.
Jesus não só é o grande sol da nossa vida, ele deve ser também o nosso confidente. A ele devemos levar as nossas mágoas, as nossas dores. O Salvador nos compreende e presta eficaz ajuda. Se tens mágoas, volve agora a Cristo, o melhor amigo que tu tens. Este está a ti sempre achegado, pronto a dar-te seus melhores bens. Leva a Cristo as tuas mágoas, vai com Ele ter, vai sem mesmo te deter. Leva a Cristo as tuas mágoas, que Ele as troca todas em prazer. Cristo entende toda pena oculta, quer tua alma enferma bem curar. Oh, confia em seu amor imenso, que Ele só te pode restaurar. Leva a Cristo as tuas mágoas, vai com Ele ter, vai sem mesmo te deter. Leva a Cristo as tuas mágoas, que Ele as troca todas em prazer. Convosco agora, o orador da voz da profecia, Roberto Rabelo. Nas suas visões de Patmos, São João viu descer do céu um poderoso anjo que, pondo um pé sobre o mar e outro sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que não haveria mais tempo. Apocalipse 10, 5 e 6. Que quer dizer este anúncio, não haveria mais tempo? Muitos intérpretes das Escrituras creem que ele se refere ao fim do grande período profético de 2.300 anos, de que lemos em Daniel 8. Este é o mais longo período profético das Escrituras e se estende na história da Terra, até além de todos os outros períodos. Quando ele expirasse, não haveria mais tempo profético, tempo certo para a existência do mundo de pecado. Daí a expressão, não haveria mais tempo. Quando expiraram os 2.300 anos? Para estabelecer isto, temos de determinar naturalmente quando eles começaram. Na profecia, estes anos são chamados tardes e manhãs. Ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel 8, 14. Mas de acordo com o princípio do dia-ano, aceito por exegetas judeus, católicos e evangélicos, um dia profético representa um ano literal. Assim, estas 2.300 tardes e manhãs representam 2.300 anos. Mas voltemos à pergunta, a partir de que ano e até que ano contamos este período? No capítulo 9 de Daniel, lemos que o anjo do Senhor destacou dos 2.300 anos os primeiros 490 anos, ou sejam 70 semanas de anos, e deu como começo do período a saída da ordem para restaurar Jerusalém, Daniel 9, 25. Lembremos que naquele tempo o povo escolhido estava em cativeiro, Jerusalém estava desolada, e naturalmente o grande anelo dos judeus era voltar à Palestina e reconstruir sua capital. Do decreto persa permitindo essa reconstrução, devia o período ser contado. Quando saiu o decreto? No ano 7º do rei Artaxerxes, Esdras 7, versículo 7.
Exaustivos estudos da história da Medo-Pérsia, feitos por um sem número de eruditos, mostram que o 7º ano de Artaxerxes foi o ano 457 a.C. Contados da primavera desse ano, como exigem os fatos, os 2.300 anos estendem-se à primavera de 1844, ano Domini. Que estas duas datas estão certas, vê-se pela harmonia que há entre a primeira parte do período e os fatos da história. As primeiras 69 semanas de anos deveriam levar até a manifestação de Jesus como Messias. Lemos: sabe e entende, desde a saída da palavra para fazer tornar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Daniel 9, 25. Contadas da primavera de 457 a.C., estas 69 semanas de anos, ou 483 anos, levam-nos ao ano 27 da nossa era. Nesse ano foi Jesus batizado e ungido pelo Espírito Santo, tornando-se assim o Messias. A palavra Messias quer dizer ungido. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo por ocasião do seu batismo. Só então foi ele investido nas funções de Messias ou Cristo. A profecia diz mais: ele, o Messias, fará firme aliança com muitos por uma semana, semana de anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel 9, 27. Notemos, na metade do período de 7 anos que se seguiria a sua manifestação como Messias, Jesus faria cessar o sacrifício, o sistema de sacrifício simbólico do sacrifício dele próprio. Isso ele fez pela sua morte na cruz. Jesus foi crucificado 3 anos e meio após tornar-se o Messias, na metade da semana de anos que se seguiu ao seu batismo, exatamente como fora predito. No fim daquela semana especial, a última das 70 semanas destacadas como tempo de graça para a nação escolhida, os cristãos foram perseguidos, Cristo foi definitivamente rejeitado e o povo a que ele veio deixou de ser o povo escolhido, sendo substituído pela igreja cristã, na qual todos os homens, sem exceção, podem ter livre entrada. Logo os discípulos saíram a pregar por toda a parte. São Paulo tornou-se cristão e foi enviado aos gentios. São Pedro teve a visão do lençol com animais, pela qual Deus revelou que todos os homens lhe são aceitáveis. 70 semanas ou 490 anos estão determinados sobre o teu povo, havia dito a profecia. Esse período, que terminou em 34 ano Domini, é parte dos 2.300 anos e o começo deles. Ele serve, como vemos, para autenticar as datas do começo e fim dos 2.300 anos. 457 a.C. como seu começo, 1844 ano Domini como fim do período. Ao se aproximar o fim dos 2.300 anos, houve entre os cristãos da Europa e da América um notável despertamento em torno do estudo das profecias. Muitas dezenas de eruditos expositores das Escrituras, de variadas confissões religiosas, ocuparam-se dos 2.300 anos, e elevado número destes concluíram que o período terminava em 1844 ou próximo dessa data. A crença geral era que o mundo ingressava então na sua fase final, que um grande acontecimento ocorreria no fim dos 2.300 anos, mas muitos não tinham ideia definida quanto a que seria esse acontecimento. Que disse quanto a isto a profecia? Escreveu Daniel, e ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel 8:14. O fim do período marcaria o começo de uma obra especial do Salvador Jesus Cristo no santuário celestial. Como expusemos na nossa precedente palestra, no serviço simbólico do Velho Testamento, os pecados do povo confessados eram simbolicamente transferidos para o santuário mediante o sangue das vítimas imoladas nos sacrifícios. Aí eram eles acumulados. Num dia especial do ano, o dia 10 do 7º mês, fazia-se uma purificação do santuário. O sacerdote entrava no lugar santíssimo e, por certos atos prescritos por Deus, removia simbolicamente todo o pecado acumulado durante o ano. Esse dia especial, de que lemos em Levítico 16, era chamado dia de expiação e dia de juízo. Nele, todos os filhos de Israel deviam fazer diligente e sincero esforço
para alcançar perdão dos pecados e estar em paz com Deus. A purificação do santuário terrestre, feita uma vez por ano, era simbólica da purificação do santuário celeste. Quando confessamos os nossos pecados em nome de Cristo e exercemos fé nele como nosso divino substituto e salvador, somos perdoados, somos livrados da condenação da lei. Mas os registros dos pecados permanecem no santuário celestial, nos livros do céu. Tais registros devem ser cancelados, apagados. É o cancelamento desses registros que constitui a purificação do santuário celestial. E é dele que fala o autor sagrado em Hebreus 9:23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Ao expirarem os 2.300 anos em 1844, em harmonia com o símbolo terrestre, nosso Salvador penetrou no lugar santíssimo do santuário celeste. Aí ocupa-se Jesus na dupla obra de salvar os que a ele se achegam e apagar, pelos méritos do seu sangue, os registros dos pecados de quantos puseram nele a confiança. Quando Jesus voltar e receber os seus, não haverá mais registro algum no céu para trazer à lembrança os pecados deles. Assim como no serviço terrestre o dia da expiação encerrava o ciclo anual do ministério, assim a purificação do santuário celestial encerrará a obra de Cristo pelo pecador. À volta do Senhor para receber o seu povo, segue-se a purificação do santuário, pelo fato de que essa purificação constitui a fase final, o encerramento da obra da salvação. Podemos concluir que a partir de 1844 o fim estaria próximo. Os sinais do fim que nos cercam confirmam o acerto desta interpretação. Conjuntamente com o anúncio de que expirava o grande período dos 2.300 anos, o anjo afirmou: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse 10, versículo 7. O mistério de Deus cumprir-se-ia nos dias da voz do sétimo anjo. Estudiosos das Escrituras creem que o período da voz do sétimo e último anjo começou em 1844. A partir de então, pois, deveria cumprir-se o mistério de Deus. Que constitui esse mistério? O mistério de Deus é a obra da redenção, a obra do Evangelho. São Paulo diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3,16. O cumprimento desse mistério é a conclusão da obra de pregação do Evangelho, é o encerramento da obra de salvação. O fim da obra do Evangelho dar-se-á quando Jesus completar a obra em que agora se ocupa no santuário celeste. Então será proclamado o decreto: continue o injusto fazendo injustiça, o justo continue na prática da justiça. Apocalipse 22, versículo 11. O seguinte versículo mostra que a volta do Senhor vem logo após, e eis que venho sem demora. E assim, rádio ouvinte, desde o fim dos 2.300 anos, em 1844, vivemos na fase final da história, em tempo misericordiosamente concedido ao mundo. Vivemos no tempo em que Jesus, oficiando no Santo dos Santos do Santuário Celeste, ultima a obra salvadora e aperfeiçoa o seu povo para o céu. Enquanto isto, soa em toda a terra a mensagem final do Evangelho, convidando os homens ao arrependimento. Como no antigo dia da expiação devia cada um afligir-se pelos seus pecados, aflijamo-nos nesta solene hora pela condição de nossa alma. Esse tempo é o tempo final de preparação. Jesus virá aos que o aguardam, preparados para a salvação. Hebreus 9, 28. Renuncia o pecado, recebe hoje o Salvador, e pela graça que há nele, conserva-te preparado para o encontrar. Jesus a buscar seus servos, seja de noite ou de dia.
achar-nos a Ele vigilantes, a luz brilhando acharia. Pode dizer-se que estamos prontos para a pátria do cristão, achar-nos a vigiando quando vier para dar o galardão. Caso ao surgir da brilhante aurora Cristo aparecer dirá, quando os talentos lhe devolvermos, meu bom servo, bem está. Pode dizer-se que estamos prontos para a pátria do cristão, achar-nos a vigiando quando vier para dar o galardão. Ouvem a voz da profecia, programa dos Adventistas do Sétimo Dia, irradiado semanalmente em todo o Brasil. O preço da salvação é a fé. Como podemos aumentar a nossa fé? O apóstolo São Paulo diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo são as Escrituras Sagradas. Se, pois, queremos ter fé, devemos estudar as Escrituras. Para facilitar o estudo do Divino Livro, a Voz da Profecia preparou um curso sobre as Escrituras Sagradas que oferece gratuitamente aos seus ouvintes. O curso é muito fácil e bastante breve. É composto de apenas 26 lições. Caso Vossa Senhoria ainda não esteja inscrito nele, peça a sua inscrição hoje. Basta para isto escrever-nos dizendo: solicito inscrição no curso gratuito sobre as Escrituras Sagradas. Dirija a carta à Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Repetimos o endereço: A Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro, Estado da Guanabara. Sintonize com esta emissora na semana que vem, neste mesmo dia e hora, quando irradiaremos o nosso próximo programa. E agora, despedindo-nos, dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.